Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério. Eu te cumprimento, meu querido irmão e irmã, com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um trimestre na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Temos um assunto maravilhoso a ser estudado. Nós estaremos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Este personagem bíblico muito falado, citado e até tem inspirado muitas e belas canções. E eu quero, nesta oportunidade, de um modo muito especial, cantar um dos louvores que tem sido mais tocados na mídia, que fala sobre este personagem e como ele enfrentou esse momento de tribulação, esse momento de grande provação. Eu queria que você cantasse comigo, que eu sei que você deve conhecer esse louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória, a Ele a glória.
para sempre. Amém, amém. Oh, oh, oh. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Deus que conhece e que sabe todas as coisas. O Deus soberano, o Deus que tem todo o domínio sobre as nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, vamos então à nossa aula que estaremos estudando no próximo domingo. Estaremos na lição de número 1, como já falamos, a primeira lição do trimestre, cujo título é O Livro de Jó. Este é o assunto que estaremos estudando. O nosso comentarista, queremos destacar aqui, o comentarista da lição deste trimestre, o pastor José Gonçalves. Ele é pastor em Água Branca, Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal de Piauí. Ele é membro da Comissão de Apologética da CGADB, nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, da qual também fazemos parte. Ele é escritor e conferencista, ele ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí e é comentarista das lições bíblicas da Escola Dominical do CPAD, neste trimestre e de outras revistas que nós já tivemos, e também é autor de diversos livros. Esta é apenas um pequeno resumo, uma pequena parte da biografia deste homem de Deus que está comentando a revista da Escola Dominical neste trimestre, que nós teremos o prazer de transmitir as lições que o servo do Senhor, o pastor José Gonçalves, nos trouxe durante as suas meditações, durante os seus estudos. Ele preparou este material para que nós pudéssemos aprender com a palavra de Deus. Deus abençoe nosso querido pastor e que continue lhe dando inspiração dos altos céus. Vamos ao nosso texto áureo que se encontra na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A nossa verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, Tiago, capítulo 5, versículo 11, texto que nós acabamos de ler. Muito bem, vamos então à leitura desses textos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, é onde se encontra esse versículo. Eu destaco para você que redarguir significa dar resposta, porém argumentando. Esta é uma palavra importante de nós colocarmos aqui para que você entenda melhor esse texto sagrado. Muito bem, prosseguindo aqui, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, 19 e 20. Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, diz assim: Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Versículo 19. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. E o texto que acabamos de ler, como texto
áureo que diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nosso objetivo geral é o seguinte: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos da nossa lição são mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó vivia. Segundo objetivo específico, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E o último objetivo específico, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Vamos, irmãos, a uma parte da nossa lição intitulada Interagindo com o Professor. Diz assim: há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como esta podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos neste trimestre, Jó. Nosso objetivo é compreender o que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e seus amigos. Vamos à nossa introdução, meus amados irmãos. Neste trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há, em toda a literatura bíblica, outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Vamos então logo ao primeiro tópico, que diz o seguinte: autoria, local e data do livro de Jó. A primeira coisa que iremos falar é sobre o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões, meus amados irmãos, são as mais diversas. Alguns dizem que foi escrito por Moisés, outros que foi escrito por Eliú, outros que pode ter sido escrito por Salomão, outros dizem que pode ter sido escrito por Ezequias, Isaías e até mesmo por Esdras. Ora, são apenas argumentos, não há uma prova da autoria de nenhum desses autores. Diz assim o nosso comentarista mais ainda: os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Ou seja, quando olhamos o livro de Jó, se atentarmos para a poesia, a forma como o autor trabalhou a linguagem e a poesia, nós poderíamos dizer assim: ora, por detrás desta poesia está um homem muito sábio. E aí alguém pensa assim: então pode ter sido Salomão quem o escreveu. Se nós olharmos que o livro de Jó foi escrito bem anteriormente, como alguns dão a ele a data como próxima ou no mesmo momento que foi escrito o Pentateuco, nós vamos dizer assim: o livro de Jó pode ter sido escrito por Moisés, até porque vamos olhar ali o posicionamento, ou seja, a cidade onde Jó morava, a terra de Uz, ficava próxima ao deserto da Arábia. Então, como Moisés esteve naquele deserto, alguém vai dizer: esse livro pode ter sido escrito por Moisés, porque ele teve contato com moradores da mesma região na qual Jó vivia. Outros vão dizer: Eliú foi o único personagem no livro de Jó que tem uma pequena genealogia. Então, quem sabe não
pode ter sido Eliú que escreveu, por ele ter sido apresentado de forma diferenciada dentro do livro. São apenas conjecturas, são apenas hipóteses que não são de fato confirmadas. Então, meus amados irmãos, ainda até os nossos dias não sabemos quem foi o autor do livro de Jó. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Ou seja, o que nós podemos sondar através do livro de Jó é que foi uma obra literária, poética, refinada. E por esta razão ele é um livro sapiencial, ou seja, um livro de sabedoria. Utiliza-se, portanto, de uma história real, mas que apresenta os diálogos de forma poética. Isso enriquece demais este livro e o torna singular em toda a Bíblia. Vamos então prosseguir aqui, irmãos, e vamos falar um pouco sobre a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Nós lemos aqui no nosso texto áureo. Então, Jó é uma pessoa histórica, não é uma pessoa lendária. Há quem diga, né, que a história de Jó é uma lenda. E aí se baseia em argumentos muito fracos. Por exemplo, mas nós não temos nesse livro o nome dos filhos de Jó. Quantos personagens da Bíblia nós não temos o nome? Né? Outros dizem, a cidade de Uz, o posicionamento dela é incerto. Porém, nós vamos ver que há versículos na Bíblia que Uz é citado, a terra de Uz. Há outros argumentos, né? Por exemplo, como pode? Ele tinha 10 filhos e agora, depois de ser restaurado, ele teve novamente 10 filhos. Ora, Deus deu a ele os bens em dobro, mas os seus filhos ele restituiu a mesma quantidade de filhos que ele tinha antes. Então, meus amados, são argumentos fracos que querem considerar a história de Jó, o personagem de Jó, como um personagem lendário, como uma lenda, como uma história de ficção. Mas o que temos na Bíblia são verdades espirituais e doutrinas bem fundamentadas neste livro, que é singular, como nós dissemos desde o início aqui, em toda a Bíblia. A Septuaginta, num pós-escrito, segundo velha tradição, identificou Jó como Jobabe, o segundo rei de Edom, conforme Gênesis 36, versículo 33. Nomes e lugares mencionados no livro parecem dar os descendentes de Esaú como meio de onde se originou. Isto é o que afirma o Manual Bíblico de Halley, na página 221 de uma edição de 1994. Ou seja, provavelmente Jobabe, de Gênesis 36, versículo 33, é o Jó do livro que nós estaremos estudando neste trimestre. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até a Babilônia. Eu peço que você corrija, meu querido professor, na sua revista. A primeira referência que está aí não é Jeremias 4:21, e sim Lamentações 4:21. Depois sim, Jeremias 25:20, e eu também acrescento Gênesis 10:23, onde estão sendo citados, onde é citada a terra de Uz.
Prosseguindo então, eu trouxe para você um mapa da Palestina. Aqui temos a Palestina, Jerusalém, e aqui temos a Jordânia, aqui temos a Arábia. Esta seria a terra de Uz, como citado pelos comentaristas. Aqui ao sul, praticamente ao sul do Mar Morto. Então, provavelmente, segundo o texto sagrado e segundo o que nós estamos estudando e pesquisando para trazer para você, Jó, ele era descendente de Edom, ou seja, descendente de Esaú. Habitava nesta terra chamada Terra de Uz. Prosseguindo, irmãos, vamos à época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, o período de Abraão, Isaac e Jacó. Qual seria o motivo? Vamos analisar. Primeiro, Jó era o sacerdote da sua própria casa. Em nenhum momento no livro de Jó são citados outros sacerdotes. Em nenhum momento é citado o templo. Em nenhum momento é citado outra forma de adoração a não ser a adoração familiar. Jó era o sacerdote da sua própria casa. Filhas de Jó eram co-herdeiras dos seus irmãos, o que não era comum no meio do povo israelita, porque a lei de Moisés ela não concedia a mesma herança dos filhos às filhas. Então, provavelmente, o livro de Jó é anterior à lei, ou seja, no período patriarcal. A palavra hebraica kisitá a palavra hebraica kisitá, traduzida como uma peça de dinheiro, em Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. E logo onde? Em Gênesis 33:19 e a outra em Josué, capítulo 24, versículo 32. Ou seja, prova de que a época de Jó foi uma época patriarcal, anterior à lei. E veja como é importante falarmos sobre isso, porque naquele tempo havia homens piedosos ao Senhor, muito antes da lei. Havia homens piedosos ao Senhor, como era Jó. Prosseguindo então, irmãos, vamos falar de prosa e poesia. O leitor que desejar ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa no início, depois poesia e no final prosa. E aí o comentarista destaca exatamente nesta ordem. Continuando aqui, ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 13, e o epílogo de Jó, capítulo 42, versículo 7 ao versículo 17, estão em prosa. O texto intermediário está em poesia, que vai de Jó, capítulo 3, versículo 1, até Jó 42, versículo 6. A organização da estrutura literária do livro de Jó. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, que são Elifaz, Bildade, Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Eu coloquei aqui para você este quadro que resume melhor ainda a disposição dos assuntos no livro de Jó. Temos assim o prólogo, que é o tempo de crise, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 13. Temos a parte de diálogos, que vai do capítulo 3, versículo 1 até capítulo 31, versículo 40. Vem então os discursos de Eliú, que é o começo do entendimento. Depois nós vamos falar sobre isso com mais detalhamento nas próximas lições, meus amados irmãos. Depois nós temos o Senhor repreende a Jó diretamente e, por último, o desfecho da prova, que é o epílogo, que nós já falamos aqui, que é Jó 42, versículo 7 a 17. Ou seja,
esta é a disposição, ou seja, essa é a sequência dos assuntos esboçados no livro de Jó. Outra coisa importante, nós falamos aqui nesta aula introdutória, irmãos, é sobre a abundância de figuras de linguagens. Nós temos aqui, o comentarista fala de metáforas, mas nós temos muitas outras figuras de linguagem. O tempo aqui não permite nós falarmos tanto sobre isso, mas eu queria falar apenas sobre o que o comentarista traz e acrescentar algo sobre o paralelismo. Metáforas usada pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade ao texto. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Nós temos também o vento, a nuvem, a sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Tudo para falar sobre a brevidade da vida, para mostrar como tudo é tão passageiro. Eu quero aproveitar a oportunidade que ainda não abri a Bíblia e ler alguns desses textos para provar isto para você. Nada melhor do que abrir a palavra de Deus. Sempre reforçamos isso, que o professor da escola dominical, ele deve ler a palavra do Senhor e também deve mostrar isso aos seus alunos. Jó capítulo 7, versículo 6, diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Jó capítulo, versículo seguinte: lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Versículo 9: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Jó capítulo 8, no versículo 9: porque somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. 14, versículo 2, diz assim: sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E assim, irmão, nós vamos ver em todo o livro de Jó figuras de linguagem, não somente a metáfora, mas também a símile e também paralelismos. E eu chamo a atenção de você, meu querido professor, para os tipos de paralelismo que nós temos na Bíblia. Eu trouxe para você 3 telas para explicar melhor o que são esses paralelismos. Primeiro, nós temos o paralelismo antitético. Como isso acontece, pastor Daniel? Você pode estar me perguntando. Quando é formado pela oposição ou pelo contraste entre duas ideias ou imagens poéticas. Por exemplo, Jó, capítulo 8, versículo 7, nós temos um paralelismo antitético. Diz assim: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém, o teu último estado crescerá em extremo. E eu cito aqui também Provérbios capítulo 10, versículo 1, que diz: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. E podemos citar outros versículos aqui, como Salmo 1, versículo 6, que diz: mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Enfim, é o paralelismo antitético, este que nós mostramos. Prosseguindo aqui, paralelismo sinônimo, quando o mesmo sentimento se repete em termos diferentes, mas com equivalência. Vamos ver no livro de Jó mesmo, para provar para você. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Mesma coisa sendo falada utilizando apenas uma troca de palavras, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E podemos ver outros versículos, como o Salmo 15, versículo 1. Eu coloquei aqui estas setas que mostram graficamente o paralelismo antitético, o que é o paralelismo sinônimo, ou sinonímico, como alguns podem chamar, e por último aqui o paralelismo sintético, também chamado de progressivo ou complementar, quando o segundo membro prolonga ou termina de expressar o pensamento enunciado pelo primeiro membro, acrescentando elementos novos. Por exemplo, usando o livro de Jó mesmo: se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. E eu destaco também aqui o Salmo de número 19, versículo 8, que diz:
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A primeira parte dessa locução cita algo e a segunda vem complementar. Por isso nós colocamos uma seta em sequência da outra para que você possa entender. Este é o paralelismo sintético, muito comum também na poesia hebraica. Vamos à terceira parte da nossa lição, irmãos, que é a seguinte: natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequências de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar para essa questão. Meus irmãos, esta explicação é muito importante, porque não é somente nos dias de Jó, mas também em nossos dias. Há muitas pessoas que estão associando a enfermidade ao pecado cometido pela pessoa. É claro que todas as enfermidades, todos os males são oriundos do pecado original. Todos nós sabemos disso. Porém, nós temos que ponderar e analisar que o sofrimento ele tem várias categorias. E o sofrimento chamado provação vem de Deus, né? O sofrimento chamado tentação vem do inimigo das nossas almas para nos fazer tropeçar e cair. Mas Deus pode provar os seus. E aí muitas pessoas não acreditam, né, ou defendem uma ideia de que o crente não pode, por exemplo, ficar doente, né? E se está doente é porque tem algum encosto, se está doente é porque está em pecado. O livro de Jó vai explicar para nós que isto não é verdade. Não é porque a pessoa ele é justo que ele não pode sofrer, né? O apóstolo Paulo, ele foi um homem que, durante os seus escritos, ele mostrou muitas vezes isso. Ele chegou a orar para o Senhor tirar dele um espinho na carne, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, no livro de Jó nós aprendemos que os justos podem sim sofrer. Os justos podem sim passar por momentos difíceis na sua vida e Deus dos altos céus está contemplando, está permitindo que coisas não tão boas e agradáveis aconteçam para nos dar preciosíssimas lições. Eu gosto muito de um texto que está lá no Salmo 119, no versículo 71, quando retrato este assunto, quando falo sobre este assunto, que diz assim, Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, meu querido professor, anote aí esse versículo, Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A outra pergunta que nós temos no livro de Jó é a seguinte: existe bondade desinteressada? Para o diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Irmãos, é bem interessante esta colocação, porque quando Satanás se apresenta lá diante do Senhor, ele dá um testemunho dizendo assim, olha, ele recebe bens, né? Você o abençoa. Deus, então, para provar que a fidelidade de Jó estava ligada à sua pessoa e não aos bens que concedia ao seu servo, Deus então permite que os bens sejam levados. E ora, o que acontece logo após é que Jó ele
adora ao Senhor e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Eu gosto de ler a Bíblia e mostrar o texto na íntegra, e eu quero fazer isso neste exato momento. Jó, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, enrapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos. Existe então bondade desinteressada? Nós sabemos muito bem, irmãos, que há muitas pessoas que só servem a Deus enquanto estão na bênção. Nós sabemos que existem muitas pessoas que só servem a Deus quando tudo está maravilhosamente bem. Quando a prova chega, quando o aperto chega, a perseguição, ele se afasta dos retos caminhos do Senhor. Mas a história de Jó nos prova que existe sim pessoas que são fiéis a Deus e o adoram, não apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele é. E isso é uma lição muito importante para nós, irmãos. Nós devemos nos alegrar no Senhor. Lembramos daquele texto sagrado de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 ao versículo 19. Já que lembramos, vamos fazer o seguinte: vamos ler para você este texto sagrado, para que você possa se lembrar e entender que nós devemos manter a nossa adoração a Deus, indiferente de termos ou não bens nessa terra. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Foi o que aconteceu com Jó, né? Ele perdeu o seu gado, né? As suas ovelhas, os bens que ele tinha. E nos currais, continua o texto sagrado, não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, também tem um versículo que eu também acabei de me lembrar, e eu gosto quando os versículos vêm à nossa mente, que nós entendemos que é o Espírito Santo quem nos traz a inspiração e quem nos direciona na sua palavra quando nós estamos expondo o texto sagrado. Lamentações capítulo 3, versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quem que nós temos? Nós temos o Senhor. Então devemos servi-lo pelo que ele é, não pelo que ele faz, porque ele pode não fazer, e assim nós não ficamos decepcionados em nossas orações, porque há muitas pessoas que acham que Deus é servo e não Senhor, e acham que toda vez que ele pedir, Deus deve atender, e se Deus não atende, ele se aborrece e abandona a fé. Muitos estão fazendo isso, irmãos, nos nossos dias. Prosseguindo então, a última grande pergunta: pode o homem compreender Deus? Mas, irmão, deixa eu dizer algo aqui que não está na nossa lição, mas eu quero acrescentar aqui. O livro de Jó nos mostra uma grande lição sobre a interferência do mundo espiritual no curso das coisas aqui na Terra. Jó não entendia e não sabia nada do que estava acontecendo, mas havia um diálogo no céu. Havia seres que estavam dialogando a respeito da sua pessoa aqui na Terra. E é por isso que é tão difícil entender as coisas que acontecem ao nosso redor, porque muitas delas realmente não têm explicação racional. E aí o texto sagrado, né, vai nos mostrar que somente quando Deus se apresenta para Jó no final do seu livro, é que ele vai dizer e dar um testemunho de que ele nada sabia. Nós queremos ler para você
esse texto. Jó capítulo 42 diz assim, primeiro versículo em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Esse foi o testemunho de Jó diante da revelação de Deus para ele no final deste livro. Nós vamos chegar lá, irmão, nós vamos estudar neste trimestre com bastante cuidado esta lição tão maravilhosa. Vamos ler o que nosso comentarista fala. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Eis uma grande lição deixada por este precioso livro. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa. Há muitas pessoas que querem explicar Deus. Há um louvor que é muito cantado também, que diz que ninguém explica Deus. Realmente, Deus não vai se preocupar em nos explicar tudo aquilo que Ele faz. Ele é maravilhoso em seus feitos e nosso pensamento não comporta a grandiosidade de Deus. Porém, o que nós precisamos é conhecer Deus e experimentá-lo e ter comunhão com Ele. Quando conhecemos a Deus e temos uma experiência com Ele, aí a nossa vida é completamente transformada. Então, meu querido irmão, não procure ficar buscando pensamentos de respostas racionais para aquilo que Deus faz. Deus faz tudo perfeito e maravilhoso. A sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Concluindo a nossa lição, meus amados irmãos, nós temos a seguinte conclusão na nossa revista. Nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Terminando aqui, eu quero convidar você para a próxima lição. Próxima lição nós estaremos estudando sobre quem era Jó. Vamos conhecer melhor este personagem bíblico notável, citado no Antigo e no Novo Testamento, que é uma referência para todos nós, um exemplo de paciência, de persistência, um exemplo de fé, um exemplo de homem que, mesmo sem entender o que estava passando com a sua vida, manteve a sua integridade diante de Deus. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça a sua inscrição no nosso canal para que nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Nós temos recebido semanalmente novos inscritos e o seu like também, o seu comentário para nós é muito importante. Faça seu comentário, argumentando sobre algum tópico da lição, trazendo a sua apreensão sobre o nosso trabalho aqui também. Eu agradeço a você pela atenção até aqui dispensada. Deixo o abraço aqui da minha família, da minha esposa irmã Leila, dos meus filhos Elias e Letícia. Deixo o abraço aqui também do meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Portanto, te aguardo na próxima semana para a segunda lição deste último trimestre de 2020. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.